Boa noite novamente, pessoal. Vamos lá, então, vermos a estrutura da nossa ação civil pública, esqueletando ela aí para nossas correções, tá? Então, nós tínhamos a situação da aplicação da Lei 7.347/85 no nosso case, na nossa historinha, tá? E nessa historinha nós tínhamos, então, a situação de uma entidade, de uma associação, e essa associação estava aí incomodada, indignada com a estrutura ou a instalação ou a situação mesmo que se verificava no Hospital Psiquiátrico Municipal de São Paulo, tá? O nosso endereçamento, então, como de padrão, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tracinho, vara da Fazenda Pública da comarca de tracinho. Então, vamos analisar aqui com base no artigo que nós já citamos da ação civil pública, mencionar aqui a competência no local aonde o dano ocorre, certo? Então, se o dano ocorre no município de São Paulo, então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tracinho, não sei se é a primeira, segunda ou terceira vara da Fazenda Pública da comarca de São Paulo, estado São Paulo. Então, São Paulo /SP. A associação, vamos qualificar ali a nossa associação, qualificação pelo 319, e chamo atenção aqui pela necessidade de fundamentar no artigo 1º da Lei 7.347/85, que é a Lei da Ação Civil Pública. Então, cuidem como nós falamos na própria ação popular e na ação de desapropriação. Neste momento inicial da estrutura da peça, se faz necessário, então, que eu coloque a lei específica quando eu tenho um rito próprio. Então, eu venho, qualifico a minha parte, o meu cliente, pelo 319. Esse meu cliente, então, ele vem por meio de seu advogado, qualifico o advogado ali, com o instrumento procuratório em anexo, porque é o que me faz ter a possibilidade da propositura da ação em juízo, é a procuração. Isto tudo com fundamento na lei específica da minha ação, que é 7.347/85, é a ação que é a nossa ação civil pública. Aí eu vou propor a presente ação civil pública com pedido liminar em face do município de São Paulo, pessoa jurídica de direito público interno, com sede, qualificação, como já trabalhamos no 319, na pessoa de seu representante legal, de seu atual prefeito, que pode ser devidamente localizado no endereço Supra ou no Paço Municipal, e Hospital Municipal Psiquiátrico de São Paulo. Vejam que eu entro contra o hospital e entro também contra o município, que é quem mantém o próprio hospital psiquiátrico aqui de São Paulo. E vou qualificar a pessoa jurídica de direito privado com sede, faço aqui as qualificações constantes na nossa historinha, no nosso case. Pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas, e entro com os meus fatos. Os fatos, percebo na correção das peças de vocês que não há maiores dificuldades, lembrando que os fatos eles devem ser sucintos, não são pontuados no exame da ordem, mas precisam ocorrer, precisam existir, principalmente pela questão da pontuação de estética, de conjunto da peça. É uma pontuação que leva em conta os fatos, por mais que ela não pontue os fatos, tá? Então, dentro do meu direito, o meu primeiro tópico é do cabimento da minha ação civil pública. Nós vimos, então, que a minha ação civil pública, ela cabe somente em determinadas situações. E aqui eu preciso apontar qual é a situação, qual é o cabimento, porque cabe ação civil pública nesse caso específico. Então, aqui eu vou ter que apontar qual é o interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo, lá na definição do artigo 81 da Lei 8.078/90, o que eu vou usar aqui nesta situação para que eu tenha o cabimento da minha ação civil pública. Aqui eu tenho a possibilidade da legitimidade ativa. Essa associação, ela pode entrar com a ação civil pública? Pode, nos termos lá do artigo 5º, inciso 5º, a linha A e B da Lei 7.347/85, ela é uma associação devidamente qualificada, com mais de 1 ano
de funcionamento, nossa própria historinha, o case diz que ela já tem 5 anos, certo? Verificar se não é caso de fazer o requerimento previsto no parágrafo 4º da referida lei, quando eu tenho a dispensa do requisito temporal. No nosso caso, não preciso, porque eu tenho o tempo necessário para a propositura da ação por meio da nossa associação. Tá? Qual é a lesão aqui? Qual foi o direito que foi violado? Eu preciso expor qual é o meu direito violado. Aqui o meu interesse ele é difuso, ele é coletivo, ele é individual homogêneo, mas qual deles? Qual foi? Então, o meu dano foi o dano ao meio ambiente, foi uma obrigação de indenizar pela corta de árvore, por ter sujado um rio, por ter destruído um patrimônio cultural. O que aconteceu? Aqui eu vou narrar o que aconteceu com esta minha ação. E no caso em questão, eu tenho o quê? Eu tenho um interesse difuso coletivo, ou individual e homogêneo, pela violação da Lei 10.216/2001, que protege o direito da pessoa portadora de transtornos ou doenças mentais. Aqui eu estou ferindo a Lei 10.216/2001, estou ferindo o direito à saúde no seu artigo 6º da Constituição e estou ferindo o artigo 196 da Carta Constitucional da nossa Constituição. Então, eu preciso, dentro da lesão ao interesse, mencionar o que está sendo lesionado, o que está sendo ferido, qual o direito que está sendo ferido, que é o direito das pessoas portadoras de transtornos mentais, é o direito à saúde, tá? Vou pedir a antecipação de tutela. Aqui eu faço com fundamento não só no 300 do Código de Processo Civil, mas faço também com base no artigo 12 e no artigo 21, certo? Da Lei da Ação Civil Pública e no artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor. Leiam todos esses artigos para que vocês formem aí o seu pedido de tutela, lembrando que de igual forma eu apresento os requisitos de verossemelhança do direito alegado e fundado receio de dano irreparável, tá? Dentro dos meus pedidos, primeira coisa que eu vou pedir é a concessão da minha tutela antecipada com base no 300, no 84 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 12 da Lei 7.347/85. Tá? O que eu quero com a minha liminar? Fechar o hospital. Tá? Então, eu quero que seja determinada a prestação adequada do serviço de saúde mental ou o fechamento do hospital. Vocês vão optar no âmbito do pedido liminar, já descrito aqui, se vocês querem fechar o hospital ou que seja de cara feito uma prestação adequada do serviço público de saúde. Vão determinar a citação dos réus para querendo apresentarem contestação, determinar a intimação do Ministério Público que aqui ele volta a funcionar como custos lege. Vou julgar então o pedido, então vou fazer o pedido de procedência da minha ação civil pública para impor definitivamente ao município a prestação adequada do serviço público de saúde, ou vocês podem fazer o pedido de fechamento do hospital. Vai ficar a critério de vocês, desde que fundamentem, então, a impossibilidade de permanência do hospital aberto, então que ele esteja fechado e esses doentes mentais redirecionados a um novo hospital, ou que seja adequado o serviço público de saúde dentro desse hospital. Vou me manifestar na opção ou não da audiência de conciliação ou de mediação. Aqui eu até coloquei para vocês a questão da pontuação indicada, tá? Dentro do próprio exame da ordem. Opção pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, 0,20. Nos termos do artigo 319, inciso 7 do Código de Processo, ou indicação do não cabimento da conciliação nos termos do 334, parágrafo 4º, inciso 2º do Código de Processo. Então, é um ou outro, tá? Percebam que eu não trabalho com os dois. Ou você faz a opção pela mediação, ou você indica um não cabimento da mediação ou indicação da conciliação. A questão das provas, certo? Então, protesta por todos os meios de prova em direito admitido, sem nenhuma exclusão, especial oitiva dos depoimentos pessoais dos representantes das entidades, bem como o depoimento cujo rol será oferecido oportunamente. Requer também isenção de custas e demais despesas, tá? Então, percebam aqui que eu tenho um pedido diferente, que eu não venho aqui pedir a condenação em custas processuais e honorários, eu requero a isenção de custas.
Tenho o meu valor da causa aqui, e o meu valor da causa aqui ele vai ser para fins fiscais, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000. Eu não coloco xizinhos e eu não tenho um valor valorativo, eu não tenho um valor mensurável aqui. Então, eu acabo colocando um valor para fins fiscais. Tá? Então, eu espero que tenha dado um direcionamento para vocês na estrutura da ação civil pública, tá? Estarei lendo todas as ações de vocês. Volto a pedir, então, que vocês façam com bastante carinho, com bastante zelo as atividades. Agora, nós vamos trabalhar com uma atividade de direcionamento do direito material até para as nossas provas, as nossas atividades avaliativas do primeiro bimestre. Como eu falei para vocês no outro vídeo, nós encerramos com a ação civil pública e esse questionário primeiro bimestre. E a partir, então, do nosso próximo encontro, nós já daremos entrada com as atividades do segundo bimestre. Se Deus quiser, daremos entrada pessoalmente com as aulas físicas já, mas em não havendo essa possibilidade, em virtude dessa situação, continuamos então com as nossas aulas aqui na atividade remota. Peço que vocês acessem o portal, todas as nossas aulas, verifiquem as atividades, certo? E façam o protocolo delas dentro do prazo certinho, que nós seguimos com o mesmo modus operandi das atividades em sala. Tá? Então, agora eu vou deixar para vocês como atividade para protocolo na próxima aula, que será o início das atividades de tributário, uma série de questões que vão delimitar o direito material para a prova. Então, eu vou mandar também essa delimitação do que será, então, o cerne, aí, como nós já conversamos em sala, na questão das nossas avaliações, como o caso aí de licitações, princípios, atos, servidores de desapropriação, as próprias ações. Eu vou fazer um rol disso, vou fazer uma questão aí de cada uma desse direito, desse direcionamento do direito material, para vocês desenvolverem e me entregarem como crédito aí para a próxima atividade, tá? Cuidem-se, fiquem com Deus, espero vê-los brevemente e eu gostaria que vocês me mandassem aí informações ou pelo Ângelo, ou no WhatsApp, ou até mesmo ali na plataforma do YouTube. Se está funcionando desse jeito, pessoal, não está funcionando, prof, não estou entendendo nada, não, está dando para a gente levar legal, para que a gente possa ir se adaptando da melhor forma possível nesse período, tá? Eu sei que é um esforço de vocês, é um esforço meu também, tenho certeza, desde procurar um programa para gravar vídeo, gravar os vídeos, fazer os slides de correção. Eu acho que é um momento atípico para todo mundo, mas o importante é que todos nós aí vamos sair vitoriosos dessa situação, tá? Cuidem-se, fiquem com Deus. Tchau, tchau.